Ô de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta pros de casa mesmo. Então, puxa a cadeira, pega um pão de queijo, porque o Ô de Casa tá começando. E hoje a gente tem o imenso prazer de receber um convidado muito especial. Ele que é engenheiro de software e músico. Ele vem do Rio de Janeiro, está morando em Minnesota há 7 anos e meio. É o Wendel. Seja muito bem-vindo, Wendel. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por me receber na casa de vocês. A gente que está super feliz de receber um músico, uma pessoa, um artista no nosso podcast. Sempre muito bem-vindo. Obrigado. Verdade, Prazer viu, Fê? estar aqui com vocês. Obrigada, Wendel, por ter aceito. É muito gostoso a gente encontrar pessoas com a mesma vibe que a gente, né? Então, assim, músico, dançarinas, estamos aqui todos conectados. Não, eu preciso contar que a gente estava já fez o podcast antes de começar a gravar. Não foi? A gente não aguentou, né? O papo tava bom, a gente fez um no automático, né? No automático, foi fluindo. Se a Fê não pede para parar, se a produção não pede para parar, a gente continuava graças falando. Graças a Deus tem produção, né? Mas olha, então para começar, vamos começar do começo, né? Igual todo bom mineiro, comendo quieto. Começar do começo. Wendel, todo início de episódio a gente pede o convidado para trazer o que inspira. O que te inspira no dia a dia? Alguma coisa da cultura brasileira que te inspira? Música, ou cantores, filme, que te traz no seu dia a dia, que te norteia para a questão brasileira? A música, né, tá sempre presente, e uma coisa que me inspira muito, falar de pessoas, o que vem à cabeça assim de bate-pronto é o João Bosco. Um artista incrível, enfim, todo mundo conhece, provavelmente todo mundo concorda com isso, mas ele tem uma coisa, uma brasilidade tão forte em pedaços de músicas tão pequenos e simples, só a voz e o violão, ou só a voz dele, ou só o violão, que me traz o Brasil, assim, daquela aquecida, e inspira tentar essa conexão, né, no dia a dia. É uma coisa muito forte pra mim. Vem alguma letra de música na sua cabeça? Tem algumas, mas a obra dele toda, além de ser grande, né, mas uma que me conecta muito apesar de não ser dele, Pai Grande, que é do Milton Nascimento, mas a versão dele eu acho muito linda, e quando eu conheci, quer dizer, quando ele lançou em 96, eu acho, foi muito importante, assim, para mim, por causa da minha raiz em Minas, né, o Milton Mineiro que compôs e fala de herança, de família, e aí hoje, aqui, com a saudade do Brasil, isso também funciona de uma forma bem aconchegante, sabe? Um abraço, assim, que eu recebo. Que lindo. Você sabe, Wendel, que a gente tem uma playlist no Spotify onde a gente compartilha com os ouvintes a inspiração dos convidados. E essa playlist está ficando linda, porque cada um que vem para o podcast traz a sua inspiração, e então a gente já vai anotar, porque essa música vai entrar na playlist, com certeza, para poder inspirar. Mas eu queria saber um pouquinho de você, para as pessoas, né, te conhecerem, eu também te conhecer melhor, da sua história antes da imigração, né, o que você fazia, pode começar do ponto que você quiser, e o que te fez vir para cá, por que você está aqui fora, né, morando em Minnesota? Bom, minha companheira, Karine, que foi o início de pensar em vir para os Estados Unidos e tal. Ela é cientista política. Aliás, ela é
incrível. Ela é inteligente da família. Vocês deviam entrevistar ela. Vai ser bem mais interessante. A gente já estava junto há um tempo, já estávamos morando juntos, e aí surgiu a possibilidade de ela estudar fora, não sabia ainda onde seria, e aí ela aplicou para algumas universidades aqui. E aí acabou sendo a melhor opção e tal. E aí, como eu sou desenvolvedor, né, de software, trabalho com TI, tem essa facilidade de conseguir emprego, né, ter acesso ao mercado de trabalho praticamente em qualquer lugar, né? Se você tiver a língua, então, vamos lá, eu topei. Né? A gente nunca teve sonho de ir para Estados Unidos, especificamente. Então surgiu dessa oportunidade mesmo de estudo. Então ela veio para cá para fazer estudar aqui na Universidade de Minnesota. E eu acompanhei, vim com ela. E foi basicamente isso. Esse foi o... Duas coisas que eu fiquei curiosa. Uma é que você começou falando aí que mineiro, mas você tem o sotaque carioca. Então, volta lá atrás. Né? Sim, claro. Explica isso daí. Os meus pais são... Meu pai é de Manhuaçu, Caputira, Manhuaçu. Minha mãe é de Raul Soares. E eles se conheceram no Rio, estudando em Botafogo, na 7ª série, e se conheceram no Rio, e aí eu e minha irmã mais nova que eu, 3 anos, nascemos no Rio, e só que a gente sempre teve essa ligação com a família, porque as duas famílias, quer dizer, as duas são de Minas, a família da minha mãe, a família mais próxima toda migrou para o Rio, então a gente cresceu junto com eles. E a família do meu pai, a gente ia todo ano, férias, lá para Caputira, brincar na roça, né? Subir em árvore, correr atrás de cavalo, vaca. Meu sonho é chegar em Minas e andar de cavalo, andar de charrete, aquela coisa. Tinha tios em lugares diferentes, né? Uma fazenda aqui, outra ali, gente na rua, né? No centro da cidade, vamos para a rua. Não, então tem a ligação com a nossa família de Minas, mas a gente cresceu no Rio, né? Eu cresci em Nova Iguaçu, inclusive. E aí todas as férias chegavam em Minas, aí a mineirada tudo zoava. Arroz com casca chegou, carioca, arroz com casca, todo mundo falava arroz com casca. Então o sotaque... Essa é boa. Ficou nessa. A minha irmã não, minha irmã chegava, em 2 dias ela estava falando mineirês. Voltava, demorava umas 2 semanas para perder o sotaque, mas comigo não rolava. Que legal. E você já fazia, já era artista no Brasil também? Já tocava? Ou foi aqui? Já. Curiosamente, a gente está falando de Minas, eu aprendi a tocar violão com um amigo meu em Minas, o Naor, meu amigão, meu irmão. E eu aprendi a tocar na igreja, porque a gente cresceu, né, na igreja evangélica. E eu aprendi a tocar violão por volta de 10 anos. E aí na igreja mesmo, comecei a tocar na igreja pequenininha, aprendi bastante coisa. E depois da adolescência fui montar banda, né? Banda de rock, óbvio, né? Guitarra, né? Meu instrumento é guitarra e violão. Primeira coisa que a gente tem contato, né? Com rock. Tive as bandas gospel também, na igreja. E por aí foi. Depois de um tempo eu fui para a Escola de Música Vila Lobos, lá no Rio, que é uma escola maravilhosa. É estadual, uma escola pública, inclusive. Acesso é fácil, é facilitado. Pelo menos na época era uma taxa semestral que a gente pagava, enfim. E é uma escola maravilhosa, excelentes professores. E depois eu fiz 1 ano e meio de licenciatura de música, né? Na UFRJ. E aí eu não consegui continuar porque os meus pais voltaram para Minas. Eu fiquei sozinho porque eu já estava trabalhando e tal.
E eu já estava trabalhando também com TI nessa época. Então, sempre tive que gerenciar isso, né? Uma carreira com a outra, com a música. Então, foi assim que começou. Desde pequeno, igreja, depois fui estudar, bandas aqui, ali. Assim como todo bom artista brasileiro, né? Não é? A gente é da arte e faz arte em outras frentes, né? Para pagar as contas. Você tinha alguma expectativa quando você veio para cá? O que você esperou de... vou para os Estados Unidos, lá, sei lá, vai ser mais fácil para minha carreira musical, ou então para o TI, ou então para, enfim... Quais eram as expectativas que você tinha? Olha, musicalmente falando, a primeira era, caramba, eu vou ver um monte de show muito legal. E realmente é uma coisa que é bem mais fácil o acesso aqui, né? É mais barato, né? Tem muito artista aqui e de outros países que vem e não é tão caro, né? Quanto o Brasil, isso é muito legal. Mas na minha carreira como música, na época eu não estava tão ativo. Então eu estava meio parado, querendo voltar a estudar, querendo voltar a produzir. Então a minha expectativa era, o meu sonho, minha fantasia era encontrar aquele senhorzinho que toca guitarra, que é muito sábio, sabe, que vai te dar um monte de conselhos, vai te guiar, e eu vou aprender coisas maravilhosas, pensando em blues, porque eu sempre gostei muito de blues também. Mas eu tinha a expectativa de ter acesso mais fácil à educação musical aqui. E aí agora, pensando, não é tão mais fácil, é até parecido, em termos de opções de escola, faculdade, cursos particulares, né, professores particulares, não é tão barato, enfim, é bem parecido. As aulas são de 30 minutos aqui? 30, 40, né? Tem até as opções, mas tem as opções mais curtas exatamente por causa do preço. O que é justo também, né? Mas eu acho que eu tinha essa expectativa de ser mais fácil estudar música. Eu tinha até a pretensão de repente voltar a estudar música, porque eu parei o curso, né, por exemplo. E aqui faculdade é muito caro, então não rolou. Sabe o que eu acho engraçado? Te ouvindo falar isso aí, eu fico pensando que quando eu vim, eu tinha um projeto, tenho ainda, né? Um projeto de dança no Brasil, que eu dava aula para alunos de baixa renda. E aí, quando eu vim, a minha expectativa, claro, coincide com a sua no sentido de que eu vou em muitos eventos culturais. Realmente, aqui eu acho que a gente tem mais facilidade, falando na questão monetária mesmo, acho que é mais fácil mesmo. Mas eu tinha uma expectativa de chegar aqui e ter um público brasileiro para as minhas, no meu caso, para as minhas danças, sabe? E eu acho que isso eu não sei se é porque as pessoas aqui estão com outras questões, né? Muita gente vem para cá só para trabalhar e se engaja nessa questão do americano, que é trabalho, trabalho, trabalho. Então você tem 1, 2, 3 empregos e aí você não tem muito tempo para diversão, né? Ou se realmente as pessoas estão aqui querendo viver mais a cultura daqui do que a própria cultura. Então isso também é um ponto, né? Mas eu senti um pouco dessa dificuldade, assim, de atingir o público brasileiro, né? Mas aí expectativa 1, expectativa 2, agora estão começando a se comunicar as expectativas. Mas é interessante isso. Eu também tive a mesma impressão que você, claro, que... É isso, até uma discussão que a gente estava tendo antes de começar o podcast, né? Eu acho que a comunidade brasileira, às vezes, muitas vezes, não dá o devido valor para a própria cultura, assim, ou por falta de conhecimento, né? A gente acha que conhece muito e, na verdade, não conhece, ou por falta, talvez, de engajamento, ou falta de tempo, né? Tá com a atenção voltada para outras coisas, para sobreviver aqui, não sei exatamente, assim. Mas eu fui numa festa mexicana, por exemplo, que
eu vi assim como a comunidade estava engajada, sabe? Quanta gente, tinha comida, tinha danças típicas, um grupo maravilhoso, folclórico de dança mexicana. Eu falei, ai, cadê o grupo brasileiro, sabe assim, né? Então eu fico também com esse questionamento, assim, por que será que não tem essa sensação de pertencimento forte, assim, como eu vejo em algumas outras comunidades? Eu entendo, vejo isso também, tem esse mesmo feedback, eu acho. Eu vou me arriscar aqui. Eu acho que isso acontece no Brasil também, sabe? Mesmo no país, né? Dentro da cultura. A gente não tem a dimensão da diversidade cultural que a gente tem, diversidade artística, diversidade, pensando em música, mas é a mesma coisa. Para as outras áreas também, as outras artes. Talvez o público geral, mesmo eu estudando música, a gente não tem a real dimensão da produção artística musical brasileira. Se a gente parar para pesquisar, a gente vai descobrir artistas novos, obras pouco conhecidas de artistas conhecidos, mesmo os mais famosos. Tamanha é a diversidade, a nossa história artística também, né? Que a gente não tem tanto contato com a grande mídia, né? E aí a gente precisa realmente fazer esse esforço de pesquisar, sabe? É. Faz muito sentido. Né? Faz muito sentido isso que você está falando. Realmente, no Brasil, a gente tem meio que segregações, né, de culturas. Então, tem o time que gosta do A, tem time que gosta do B, e não necessariamente você conhece o outro para decidir, mas é naquele que você está inserido, você permanece. Eu sinto um pouco isso também. Você sente que você faz alguma coisa por essa cultura brasileira aqui, que você está inserido na cultura? Você sente isso? Que isso é importante, que dá importância do que você faz? Fala um pouquinho, e eu sei que você tem um projeto, então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sinto que é aquele trabalho de formiguinha, principalmente agora no início do projeto, né? Mas eu acho que sim, e acho que até o mais importante é a intenção, né? O desejo, o sentimento, a vontade de dividir isso com o público aqui, né? Os brasileiros e não brasileiros. Eu tento fazer do nosso trabalho original música brasileira também. A gente não faz só, mas faço também. E é interessante ver que pessoas americanos conseguem se conectar também com a nossa arte, sabe, com a nossa cultura, através da arte em si, sabe? Porque uma coisa é mostrar, artista tal, fulano X, olha que legal, que incrível ele é. Então vem com aquela coisa da pessoa, né, da figura, mas chegar e mostrar uma peça, uma música ou qualquer outro tipo, e a pessoa achar interessante e se conectar com aquilo, a gente percebe ainda mais a força da cultura em si, da arte em si, né? E isso tem acontecido, e é muito legal.
claro, né, dar um gás para continuar fazendo. Né? Fala um pouquinho da sua banda, o nome, Sim. onde vocês se apresentam, como é que funciona. Então, a banda, o nome dela é Aura Coentro. Aura Coentro. Aura Coentro, é. Ai, explica esse nome aí que é muito interessante. Sim. Então, foi a ideia da Karine, minha companheira, que ela estava questionando sobre que nome vou dar e tal. Aí ela pensou, pô, coloca nome de comida, de tempero. E aí eu pensei no coentro, que eu adoro, por causa da sonoridade, é uma tentativa de brincar com out of control, e com o fato também de que aqui é difícil achar as ervas que a gente está... Comida, coentro. Né? Coentro, principalmente coentro com sabor, né? Aqui não tem aquele sabor que a gente está acostumado. Então a gente tem que tacar coentro, taca alho, taca salsa na comida, enfim. Então é uma brincadeira, né, com a expressão e a tentativa também de indicar a mistura que a gente faz, porque é um projeto instrumental, pelo menos até agora. Já estou começando a cantar uma música também, Samurai, do Djavan, que inclusive foi por incentivo do baterista que é americano. Né? A gente estava tocando Samurai instrumental e uma vez eu cantei, foi até em outra banda, e ele incentivou a cantar, porque ele gostou. Né? Mesmo sendo português, ele não fala português. Ele fala muito bem, ele é professor de espanhol, então ele entende, né, um pouco. E é exatamente o que eu estava falando, né, da conexão, das pessoas conseguir se conectar através da arte em si. Né? Claro que eu falei de Djavan, falei da história da música, é interessante, enfim. Mas ele gostou do ritmo, daquela coisa do Djavan que é singular, né? Então, é uma banda instrumental que a gente faz uma mistura de jazz e funk, né, o funk americano, mas com uma inspiração muito forte no funk do movimento Black Rio. Por exemplo, a banda Black Rio, sou muito fã, é uma inspiração pra gente. Mostrei pro o Jack, por exemplo, ele ficou louco com a banda, adorou, virou fã. E música brasileira, por exemplo, a gente tem Samurai, eu dei o exemplo, tocando música do Ayrton Moreira. Eu tenho uma música que a gente está para gravar, que é um samba, tô compondo outra que é um baião. Então a gente faz essa mistura, né? E a música brasileira, samba, baião, outra coisa, acaba acontecendo, né, por causa das raízes, né, com certeza. Então é a banda de fusion, né, porque a gente mistura esses estilos. A gente está começando, tem um ano, mais ou menos, um ano que a gente gravou a primeira música, inclusive, e a banda que a gente está se apresentando ainda em Minneapolis, com planos de expandir aqui, gravar mais músicas, já tem algumas músicas, já pensando num álbum, e é isso. Tentando mostrar a música brasileira também nesse trabalho, sabe? Bacana. E nesses 7 anos, Wendel, me conta um momento que você achou difícil, assim, nesse choque cultural, nessa vida nova, assim. Imagino que deve ter tido alguns, né? Mas o que você lembra, assim? Olha, no meu caso,
A maior dificuldade foi no início, por falta de informação, eu não consegui trabalhar por causa do visto que a gente usou quando eu vim para cá. Então a gente acabou ficando 2 anos e eu não sem conseguir arrumar emprego aqui, né? Não podia, a gente teve que voltar no Brasil, trocar o visto e tal. Foi o mais difícil esse período sem... até tentei arrumar trabalho remoto, trabalho para outros lugares. Tinha um projeto que eu estava fazendo com um sócio no Brasil, de um site e tal, mas não deu muito certo. Eu acho que aqui em Minnesota, eu acho que eu tenho essa sensação de a gente ter tido um pouco de sorte com o pessoal daqui. Essa coisa do Minnesota Nice foi real, assim, pra gente. As pessoas aqui tendem a ser mais simpáticas, um pouco mais abertas, especialmente no centro, assim, na Twin Cities, né, São Paulo e Minneapolis, um pouco mais abertos, mais receptivos com estrangeiros e tal. Não, que eu ia só comentar, porque como aqui neva muito, né, aqui é uma cidade muito... no inverno é um pouco sombrio mesmo, do lado de fora, né? Não dá para negar. Você já está aqui há 7 anos, você já deve ter vivido vários invernos aqui. Mas sim, tem o tal do Minnesota Nice, então eu acho que a gente acaba sendo tão bem acolhido e às vezes acontece algumas... Não sei se é essa a palavra, mas tipo ajuda, sabe? A gente se sente... não em casa propriamente, mas a gente se sente um pouco acolhido. Você passou por alguma situação assim, que você foi acolhido pelo minnesotano? Sim, eu lembro de uma vez, procurando emprego, inclusive, quando eu já estava com o visto que eu podia ser empregado, eu fui fazer uma entrevista num lugar. Eu nem lembro exatamente onde é, mas eu acho que é perto de Minnetonka, Eden Prairie. Mas o local onde ficava o escritório era muito separado, não era no centro, não tinha quase nada em volta. Árvore, 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 árvore. Os 2 prédios comerciais, e estava nevando muito. Foi no meio do inverno, e eu fui de Uber e planejei voltar de ônibus para economizar, né? Procurando emprego. E foi de tarde a entrevista. Então, quando terminou, era por volta de 4, 5 horas, né? Final de expediente. Fui para o ponto de ônibus eu usava o aplicativo para saber qual ônibus, que horas que o ônibus ia passar e tudo mais e tal. Tem o aplicativo, ok. Aí quando eu saí, tive que andar um pouquinho, o celular morreu porque estava muito frio. Você tem noção do frio aqui em Minnesota. Nossa, sério? Comeu a bateria, estava muito frio. Menos não sei quanto, não lembro. E aí fiquei sem celular. Mas consegui chegar no ponto. E fiquei esperando o ônibus. Tava com um casacão, mesmo um casacão de menos 40. Não passava nada. Aquelas cenas de filme assim da Sibéria. Nossa, sabe? Sei. Nevando, tudo branco, não passava um carro. Eu consegui assim, entrar debaixo de uma marquise para me proteger um pouquinho e nada de ônibus passar. E o ônibus não passava, eu tinha passado o horário dele, ele não passou, e agora o que eu vou fazer? Sem celular para pedir Uber, e eu já estava pensando em voltar, andar para achar gente, porque coincidiu também dos prédios em volta estarem fechados, porque era final de expediente, né? Então o pessoal também já tinha. E aí apareceu um ônibus, assim, era um ônibus diferente, não era o que eu estava esperando. Eu sei que eu fui para lá, quando o motorista abriu a porta, eu tentei falar alguma coisa, não consegui, porque já estava quase congelando, e ele só chamou. Não, entra, senta, ele viu que eu estava mal. Situação entra, extrema já. E era um ônibus que a gente chama de ônibus de viagem interestadual, ônibus. Aí eu vi, esse é mais caro, mas vou ver qual é.
E ele me acolheu, me salvou. Porque eu já estava sem conseguir falar. Ele só mandou entrar, sentar. Aí ele não deixou pagar a passagem. Eu tentei, eu tinha até o cartãozinho do sistema de ônibus aqui. Ele falou, não precisa. E me deixou no centro da cidade. Ele literalmente salvou minha vida. Quando eu vejo o ônibus da empresa, eu sempre lembro daquele motorista que foi muito gente boa. As pessoas não têm noção, né, do frio que a gente passa aqui, né? Às vezes é difícil de imaginar, mas é um lugar que no inverno é inóspito. É incrível isso, né? Se você não tem um mínimo de segurança, né? Ou, por exemplo, seu carro... Isso a gente até falou num outro episódio, assim. Você tá de carro, acabou a gasolina, aconteceu alguma coisa com o seu carro, você tá no inverno, você congela, literalmente, dentro do carro. É perigoso, né? É interessante, né, que nesse horário que você está falando, 5 horas da tarde, aqui no inverno já está noite. Tá noite, Então, Exato. São coisas que a gente aprende vivendo mesmo, né? Que o inverno daqui realmente é rigoroso, que a bateria do celular vai morrer porque o frio é intenso, que esse horário já não tem ninguém na rua se bobear. Não se atreva a sair, né? É perigoso, tem que planejar muito outra coisa bem. interessante que eu achei... Eu não tenho o costume de andar de ônibus aqui, mas já andei poucas vezes. Mas olha só, você tem aplicativo que te mostra. Então, assim, tem uma estrutura também por trás, né? Que ajuda de uma certa forma. E, claro, a gente às vezes até conta com a sorte, né? Porque e ajuda de pessoas iluminadas, né? Pessoas boas. Mas isso são coisas que a gente nunca sabe, né? Por mais que a gente pesquise antes de ir para fora do Brasil, são coisas que a gente não tem noção, que a gente não conversa, sobre. A gente conversa sobre o poder de compra, que chegando aqui você, independente se você tem visto de trabalho ou não, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, porque aqui é um país livre. Exato. Aqui você vai ganhar dinheiro e você vai comprar coisas. Exato. Né? É isso que coloca na cabeça da gente. Aí você chega aqui, pega o inverno, que você tem que ter cobertor e comidinhas dentro do seu carro. Se você tiver água, a água vai congelar. Isso é só vivendo mesmo. Você tem que preparar a casa para o inverno, né? Meu marido está nessa missão aí de winterizing, que é preparar para o inverno. Nessa época, né? Então, limpa a calha, tira a gasolina da máquina de cortar grama, tira a água das mangueiras, né? Do encanamento que está do lado de fora. Mas, assim, precisa de um manual, precisa de um guia. Tanta coisa que tem que fazer, né? É muito doido. E é muito engraçado que quando a gente se mudou, eu... automaticamente acabei fazendo uma pesquisa. Eu perguntava a todo mundo, muito curioso, todo mundo que tinha oportunidade, principalmente o pessoal que morava aqui, se eles gostavam do inverno aqui. Né? A minha curiosidade. E aí eu fiquei assim meses perguntando. Eu queria ter anotado assim, a quantidade de pessoas para fazer estatística, mas eu lembro de 2 pessoas que falaram que gostavam. Pessoal de Minnesota. Assim, durante meses, muita gente que eu perguntei. Eu só lembro de 2 pessoas falando, eu gosto. O resto com raiva, me respondendo, não gosto. A professora do meu filho, ela é nascida em Michigan, viveu a vida inteira em Michigan, ela virou assim pra mim e falou assim, todos os anos, todo inverno eu me pergunto, por que eu ainda moro aqui? Tem respostas assim, eu adoro. Aqui em Minnesota eu conheço muita gente, assim, pessoas mais velhas, que chega essa época, deixam a casa aqui e vão para algum estado que não tem neve nos Estados Unidos. Fecham tudo e se mudam mesmo, literalmente. Né? E uma coisa engraçada, quando 2 coisas que as pessoas sempre me perguntam quando me conhecem. Primeiro, por que Minnesota? Tipo assim, tanto lugar, minha filha, pra você ir pra aqui que você vem caçar num lugar que só tem neve. Porque você fez isso com você, né? Exatamente. O que é, né? Por que Minnesota? E a outra coisa que pergunta é assim, quantas vezes você já derrapou o carro na neve? Nossa!
Ou quantas vezes você caiu na neve também, né? De escorregar andando Nossa, e cair de bunda também. na neve. Eu caí uma também. vez, que eu lembre. Eu ainda não caí, não, mas derrapar o carro várias vezes já. É assustador, carro, né? graças Essa a coisa Deus, do não. carro, né? Porque você fica sem controle, né? É muito ruim a sensação. Eu acho que eu tive um treinamento bom dirigindo lá no interior de Minas, na estrada de chão com muita lama. Eu acho que me preparou um pouquinho para a neve. Eu ia falar isso, que lá eu não cheguei a dirigir em Minas nesses trechos, mas lá é muito comum, além da lama, o areião, né? Então, às vezes, o carro atolava no areião. Então, quando você vai acelerando, vai terra para tudo quanto é lado e o carro não sai do lugar. Então, a sensação que eu tenho é a mesma. Não, o que eu lembro de Minas, gente, bom, enfim, sou de São Paulo, né? Mas quando eu cheguei lá, aquelas ladeiras, meu Deus, aquilo não é uma rua, aquilo é uma parede, né? Tipo assim... Aproveitaram, né? Pra fazer rua. E o Waze não considera isso, né? E a gente morava em Nova Lima, assim, e às vezes ele me levava, tipo assim, para um lugar que eu olhava aquilo, fora de brincadeira, era uma parede, não era uma subida, era uma parede de paralelepípedo. E eu falava, não, eu não vou subir isso aqui, porque quando você vai com o carro, você vai subindo, quando você chega lá no topo, é igual a montanha-russa, que você não vê o Dá que, sensação né? que é Porque que vai descer. Aí você não vê o que tem para baixo, dá uma sensação horrível, porque você confia e vai que tem uma descida. Fé, né? Na fé, você não tá vendo? É assim mesmo. Não é, claro, tô mentindo? Não, totalmente verdade, mas o meu medo nem era da descida depois. O meu medo é de subir e o carro fazer assim pra trás. Dá essa impressão, né? Que ele vai pra trás. Lá em Caputino, na cidade do meu pai, tem um morro assim, que é muito, muito íngreme. Que é, inclusive, a subida pro cemitério da cidade. Cidadezinha pequena. Tem isso também. Eu tinha uma das ruas que eu tinha medo de subir a pé. Imagina de carro. Pois é. Não, e a referência a referência das pessoas mudam, né? Porque eu lembro quando a gente estava procurando terreno lá para comprar e o corretor falava assim, não, é quase plano. Aí eu chegava lá, era uma pirambeira, assim, sabe? Isso é quase plano, meu Deus. O que é plano para a pessoa, né? Varia. Varia. Aqui em Minas é diferente. É retinho, retinho. Fica tranquilo, bobo. Retinho. Olha ele mudando o sotaque, fala gente. Pra gente um pouquinho agora, mediante essas experiências todas que a gente está contando aqui, da neve, enfim, da comunidade, né, das dificuldades, das diferenças, assim, que reflexões que você consegue trazer a partir dessa experiência da imigração? Da imigração o que você ganhou com isso? Olha, tá aí, inclusive, um bom momento para falar da expectativa, que essa era uma expectativa que eu tinha também de ter mais contato com culturas diferentes, né? E até culturas, né, diferentes, porque tem muita gente de outros países aqui também, né? Eu acho que eu tinha expectativa maior do que acabou acontecendo nesse sentido, porque, por exemplo, eu tinha curiosidade de saber um pouco mais da comida americana, culinária. Isso é bacana. Outro prato diferente do que a gente não tem contato, né? Além de fast food, hambúrguer, churrasco. E eu não consegui sacar até agora, nesses 7 anos. Não achei. Eu pesquisei antes de vir para cá, inclusive, e achei que e descobri que um prato típico de Minnesota era o tal do hot dish, que eu nunca vi. Ninguém nunca fez. Mas já ouvi falar também que é um cozido que as pessoas que você pode fazer com qualquer coisa que você quiser. Mas também nunca vi numa casa, né, alguém fazendo, mesmo
pessoas daqui, né, do estado mesmo. E é isso, não conheço, assim, culinária americana, um prato... com exceção de Nova Orleans, New Orleans. Foi uma experiência muito legal ir visitar lá. Porque tem o gumbo, por exemplo, é um prato que lembra muito a nossa comida, né? Arroz, feijão, tem uns pratos que lembram um pouquinho a feijoada, mas eles usam bastante feijão, bastante frutos do mar, bastante peixe, mais temperado. Isso é muito legal, tem tempero. Com exceção de Nova Orleans, foi uma frustração na migração, de não encontrar isso. E talvez também culturalmente, por exemplo, shows locais. Eu estava bastante curioso assim, de descobrir o que as pessoas estão fazendo aqui, né? Minneapolis, Minnesota em geral. Tem essa fama de ser cidade, o lugar do funk, muito por causa do Prince, né? E aí, sinceramente, eu não vejo isso acontecendo tanto, sabe? O que eu vejo as coisas bem comuns, sabe? Rock americano, banda de pop, tem muita banda de rock. Eu vejo muito rap. Oi? Muito rap, eu vejo muito rap aqui. Rap. Né? Também. Então, assim, na medida é muito já o que eu já sabia, né? Das coisas que a gente tem contato agora. Se eu consigo captar. Eu sinto falta, quando eu cheguei aqui, de conhecer a história disso aqui, sabe? Assim, tipo assim... Eu faço aula de inglês com uma americana, uma senhora super simpática, na casa dela. E às vezes eu quero saber mais sobre assim, porque eu fico me perguntando, gente, quem morava aqui nesse lugar que faz frio, sei lá, se bobear 8 meses, né? Por ano, quem morava aqui antes sem ter a estrutura que tem hoje, né? Devia ser os povos originários, assim, os índios, né, daqui. E a história mesmo do lugar, né? E às vezes eu faço algumas perguntas, assim, ela não tem muita informação, sabe? E também não é fácil de achar. Parece que as coisas... para você conseguir entender um pouco... do que está por trás dessa cultura, você tem que cavar bastante, assim, não é muito fácil, as informações não estão. Por exemplo, na culinária, né? Qual que é a culinária típica daqui? Não tem, também não achei ainda aqui no Michigan, né? Mas assim... é essa e veio daqui, é por causa disso que é assim, sabe? Assim, eu sinto um pouco de falta de ter esse contexto histórico. Aí você vai descobrir um prato bem da China. Que eles modificaram. Tacos. Aqui o que eu vejo é isso. Aqui o que eu vejo é isso. Tem muita comida mexicana, muita. Sim. Mas, falando... Porque estamos gravando no Thanksgiving. Isso. E pra mim, ontem eu estava conversando com o meu padrasto, e vocês falando sobre comida, me veio isso na cabeça. Eu acho que o prato típico daqui é o prato do Thanksgiving. Porque não tem outra... que é uma comida que eles podem fazer, como é que a gente fala? Fazer do nada, né? Porque geralmente tem muita coisa industrializada, muito fácil de fazer, muito rápida, prática, pizza, sanduíche, o próprio taco e tal. Mas eu acho que a comida do Thanksgiving, isso tá vindo agora na minha cabeça, talvez seja o prato típico da América. Da América do Norte, não do estado de Minnesota, Michigan, mas não sei, porque assim, tem várias, por exemplo, ontem teve, né, faz o peru, ou faz o ham, que é a pessoa perdendo português, gente.
Aí tem o feijão verde, aí tem o purê de batata com um molho especial em cima, aí tem um molho de uma fruta específica daqui dos Estados Unidos. Então, não sei, talvez o prato do Thanksgiving seja... Eu ainda não tive a oportunidade de comer, de estar num jantar de Thanksgiving, assim, com menu típico. Tenho curiosidade. Eu também. A gente ontem a gente fez um jantar Thanksgiving entre os brasileiros. Então... aqui também, com lasanha. A gente teve tabule, teve sopa de abóbora, mas apareceu o peru lá também depois no final e tal, mas ficou mais brasileiro do que qualquer outra coisa. Salpicão. Ai, delícia! Famoso. Ai, é verdade. Mas você sabe mas só para fechar sobre essa questão que você falou também da música, né? Que você não consegue entender qual é a música do lugar. Eu acho que aqui no fundo tem tanta mistura, sabe? Que é um pouco que eu não achava que fosse encontrar aqui. Mas a diferença que eu vejo em relação ao Brasil é que no Brasil, por exemplo, Minas, você já pensa num estilo musical e no estilo de comida. São Paulo, você já também pensa. Rio, você já pensa, sabe? Aqui eu não conseguia isso também, assim, de identificar a região, o que tem de comida, cultura, eu não consigo. Para mim é tudo americano, sabe? Não tem uma divisão igual a gente vê no Brasil. Você resumiu muito bem, exatamente o sentimento. Né? Talvez até tenha, mas a gente não é de fácil reconhecimento, né? E assim, a gente tem que pesquisar mais, né? Tá mais inserido assim na cultura para tentar identificar, né? Pode ser também, mas é um tema para a gente, né? A gente enquanto curiosos, artistas curiosos, a gente pesquisar, né? De repente é mais sutil mesmo, igual a comida, né? Tipo, aqui eles comem banana, mas pra gente não é banana. É um gosto de papel, né? A gente Cara, eu coloquei falta. A banana no micro-ondas, ela não derreteu, você acredita nisso? Ai, gente, não fala que não. Medo. Duas coisas que eu amo e que aqui são tão diferentes. Uma é a batata para mim aqui ela tem um gosto muito diferente. E o milho doce. Por quê, senhor? Nossa, por que fazer isso, milho doce? Senhor. Faz um neutro, você coloca açúcar se quiser, faz um molho, enfim, tá salgado ou doce se quiser. Tem o poder de escolha. Mas eu sinto, uma das primeiras coisas que a gente sentiu muito no mercado comprar as coisas e vamos cozinhar. Cadê o sabor das coisas? Isso foi um choque, assim, foi um sustinho. Alho, elas são bonitas, tudo de né? vegetal. São bonitas, perfeitas, assim. Mas eu tenho o mistério do abacaxi. Eu já contei do mistério do abacaxi, gente? O abacaxi que não estraga. O abacaxi não estraga. Vocês já perceberam isso? Não. Dá medo. Corta um abacaxi, corta assim em fatias, põe na geladeira e esquece. Pode, daqui 2 meses o abacaxi vai estar ok. Senhor. Meu Deus. O mistério do abacaxi. Dá medo de comer, né? Quanto tempo vai ficar no seu organismo? O que vai ficar no seu organismo? Né? Pelo amor de Deus. Wendel, como a gente vai conversando e a gente vai lá na frente e volta, né, a todo momento. E aí eu queria aproveitar esse momento para a gente voltar lá no início e você falar como que a música de inspiração que você citou, como que ela se conecta com toda essa vivência que você está tendo aí nesses 7 anos e tantos. Eu tenho uma relação com a música, assim, eu gosto de enxergar a música e as obras mesmo, algumas músicas, alguns álbuns, como amigos, amigas, né? A música é uma grande amiga. Porque
me ajudou assim, em momentos muito difíceis na minha vida, quando eu estava sozinho e encontrei o apoio que eu estava precisando, a inspiração que eu estava precisando numa música, num álbum, num artista, sabe? Então, como por exemplo, eu citei que meus pais se mudaram para Minas, eu tinha 19, 20 anos, e como eu estava trabalhando, fiquei no Rio. Foi um período bem difícil, né? Porque só eu fiquei, e ainda era novo, estava começando a carreira, estava tentando estudar música também. Foi na época que eu estava fazendo Villa-Lobos. E eu lembro de músicas, de álbuns da época que me ajudaram a passar por esse momento difícil, sabe? Como a música do Pat Metheny, que é Letter from Home. E é uma música que eu escutava e imaginava a minha família me escrevendo, a gente se comunicando mais, porque era um tempo que a gente não tinha facilidade de internet, tinha que caçar orelhão, aquela coisa toda para se falar. E essa música me deu aquele aconchego, aquele abrigo que eu estava precisando. E isso, além de me ajudar, acho que me ensinou muito também sobre a relação com a arte em si, né? Não só música, o quanto a arte é importante para se comunicar, o quanto é importante para oferecer para as outras pessoas coisas que você quer dividir, né? De várias maneiras. E aí isso continua acontecendo, e aqui isso me ajudou muito, e acontece muito, né, quando tem a saudade do Brasil, da nossa música, da nossa comida, né, das pessoas, a família, os amigos de infância, né? Como eu falei, Pai Grande é muito forte para mim, porque ele fala sobre o pai grande dele, né, que tem tanto a figura paterna, né, como a figura de um mentor, de um guia, né, de uma pessoa que te ajuda no caminho, né? Claro, né, a gente está falando do Milton Nascimento, então da forma que ele conseguiu fazer isso foi linda, né, e muito forte. E aí me lembra também da minha infância em Minas, né? Lembra da minha família. Me faz lidar bem melhor, né, com a distância que eu tenho da família. Não só essa música, né? Mas, enfim, esses artistas te ajudam a lembrar de quem você é, do seu passado, da sua história, dos momentos né, da sua família, e isso fortalece, né? Exatamente. É isso que eu entendi. Exatamente. Nos momentos difíceis. Além de ajudar a lembrar, matar um pouquinho da saudade, né? Isso, te faz conectar, né? Esse fortalecimento que você falou é através dessa conexão. É muito direta, assim, com a nossa cultura, com a nossa comida, com as pessoas que a gente ama, né? Uhum. Que lindo. E aproveitando o gancho né, dessa reflexão, a gente tem aquela pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é uma pergunta onde a gente precisa refletir bastante para responder, e todo mundo passa por esse momento no nosso podcast, que a gente gostaria de saber a resposta da seguinte pergunta: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro? E por quê? Realmente faz pensar, é uma pergunta ótima. Eu acho que não mudou muito no sentido de me tornar mais ou menos brasileiro. Talvez me mostrou um pouco mais sobre o quão forte, né, quão poderosa é a nossa cultura, mesmo estando longe, né?
de você ter a experiência de sentir falta de escutar uma festa com música, né? Um forró ou um funk, uma música que a gente está acostumado. Mesmo assim, ela está presente todos os dias, né? Mesmo assim, a gente sente ela, tem essa conexão. Talvez foi uma forma de ver isso mais claramente, né? Mesmo longe, sentir ela sempre, né? Os vários aspectos dessa cultura, da nossa cultura, as coisas. A gente corre para a cozinha, faz uma comida que lembra, sabe? Coloca uma música, pega um filme nosso para ver, sabe? E aí eu acho que assim, o amor pela cultura, acho que é o mesmo, né? Só reforçou, sabe? Eu acho que é isso. Sabe? Eu acho que eu tinha esse medinho, né, de ficar distante, e agora posso respirar aliviado que não precisa se preocupar com isso. Talvez seja o pertencimento, que aí a gente fica procurando ele aqui fora, e aí quando a gente entende isso, que a gente pertence aonde a gente está, mas a gente também pertence de onde a gente veio, eu acho que dá uma acalmada no coração, né? Boa, total, com certeza. Ô Wendel, a gente está se encaminhando para o final, e eu queria saber de você uma mensagem curta, ou alguma dica, ou um conselho mesmo, que você gostaria de passar para o imigrante, para quem está fora do Brasil, independente se é Estados Unidos ou não, ou para aqueles que desejam sair do Brasil para construir uma vida diferente. O que você diria para essas pessoas? O mais importante é tentar vir com a cabeça aberta. Eu digo isso por causa de várias coisas que a gente repete muito no Brasil. O grande exemplo, lá fora não acontece isso, lá nos Estados Unidos não acontece aquilo, não é assim. Vem com a cabeça aberta, porque sim, acontece, tem muito problema também. Trabalhando em empresa grande, por exemplo, eu via isso direto. Isso aqui nos Estados Unidos não acontece, porque coisa assim, assim, assado. Aí chega aqui para trabalhar na empresa grande, mesmos problemas, sabe? Desorganização também tem, atraso, tem de tudo. Então, pode atrasar, talvez, atrapalhar, vir com preconceito, né, expectativas de coisas desse tipo, sabe? É isso, vir com a cabeça aberta, né? Agora sim eu vou conhecer, agora eu vou ter contato e vamos ver como é que é. Sim. Interessante, gostei. Não vem esperando paraíso na terra, né? É isso. Tem sim, muita coisa que é melhor, que funciona melhor, sim, mas tem coisa que funciona pior, inclusive, a gente vai sentir falta, e tem coisa que é muito parecido, muito similar. Verdade. Fala, Fê. Bom, a gente podia ficar aqui conversando mais 2 horas, né? Oh, delícia de papo, maravilha. Ia ser, tô sentindo em casa com de pão de convidado. queijo. Voluntário. Me leva. Porém, a gente precisa ir finalizando. Então, eu queria... Se você quiser compartilhar os seus projetos, né, rede social, enfim, o que você está trabalhando, uma mensagem para a comunidade, este é o momento, também a gente pode colocar na descrição do episódio. Maravilha. Então, a dica é se ligar na Hora Coentro. A gente vai colocar o endereço da página, a nossa página, que é auracoentro.com. E nas redes sociais é tudo @auracoentro, Aura de OUTTA Coentro, nosso querido Coentro.
A gente está com um projeto agora, a gente tem já algumas músicas prontas, a gente vai começar a gravar uma esse mês. Então, nos próximos meses, pode esperar, vai ter música nova. A próxima, inclusive, é um samba. O nome é Samba Coentro. Quer dizer, o nome é esse, pelo menos por enquanto. Eu não estou muito confiante no nome, mas é um samba. A próxima música que a gente vai gravar. Tem um baião também na fila. E aí a gente já está começando a enxergar o álbum. Então, entrar lá no site, se cadastra para receber a nossa newsletter, que a gente vai estar avisando sobre shows, lançamento. E é isso. Vamos curtir essa música, que tem música brasileira aí no meio também. Bacana. Vai ter sempre. Valeu! Wendel, muito obrigada pela participação, por dividir com a gente aqui um pouquinho da sua história e pela contribuição, né, que você está oferecendo para os brasileiros que estão fora, para a comunidade, né, manter essa chama acesa, né, da música brasileira, da nossa cultura, dos nossos costumes, né, é importante demais esse trabalho que você faz. Então, quero agradecer. E eu queria dar um recadinho aqui que para quem está ouvindo a gente, então a gente tem episódios novos todo domingo. Então é importante se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado assim que um novo episódio for ao ar. E também pode deixar os seus comentários, a gente está super curiosas para saber, né, qual está sendo a sensação de quem está participando, quem está ouvindo aqui essas conversas. E é isso. Clara, tem recado? Sim, Fê. Vocês podem nos ver e nos ouvir no Spotify. Então, é O de Casa Podcast, no Spotify e no YouTube. Pode nos seguir no Instagram, Facebook e TikTok. E a gente tem 2 playlists hoje no Spotify, que são as músicas, um chama O de Casa Inspirações, que são com as inspirações dos nossos convidados, e a outra playlist do O de Casa é de inspirações de todas as pessoas que estão nos seguindo, que já estão colocando as inspirações, e a gente decidiu fazer uma nova playlist. Então tá lá no Spotify também. Então segue a gente, comenta, compartilha. Vem com a gente no O de Casa. A gente tem que compartilhar as novas músicas do Wendel na playlist, né? Exatamente. Legal. Gente, muito obrigado. Obrigado eu, vocês terem me convidado. Adorei esse papo. A gente sente falta, né, desse tipo de discussão, desse papo. Muito obrigado. Vida longa para o canal, para o podcast. É isso aí. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Então vamos lá, né? Tchau, gente. O de casa. O de casa. Tchau, de casa.